Iniciando a presente sessão, quero informar a todos que a sessão será transmitida online pelo site da Câmara Municipal de Itanhaém. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Martins. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo da Budeguita. Vereador Fábio Bibão. Vereador Professor Fernando, presente. Vereador José Roberto da JR. Vereador Lucas Abase. Vereador Rutinaldo Bastos. Vereador Silvinho Investigador. Vereador Wilson RH. Havendo o número regimental, declaro aberta a segunda sessão ordinária da 18ª Legislatura, às 18h15. Sobre a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos. Coloco em votação as atas da segunda sessão ordinária e da terceira sessão extraordinária da 18ª Legislatura. Segunda. Só um segundo. Fazendo a correção, coloco em votação as atas da primeira sessão ordinária e da terceira sessão extraordinária da 18ª Legislatura. Aprovadas. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente do senhor prefeito. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura do senhor prefeito. Os vereadores que estiverem de acordo com a solicitação do vereador Fábio Bibão, permaneçam como estão. Aprovada. Determino o arquivamento do expediente do senhor prefeito, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento legislativo da Casa. Solicito ao primeiro secretário a leitura do expediente de diversos. Pela ordem, senhor presidente. Solicito a dispensa da leitura do expediente de diversos. Os vereadores que estiverem de acordo com a solicitação do vereador Fábio Bibão, permaneçam como estão. Aprovada. Determino o arquivamento do expediente de diversos, que estará digitalizado e à disposição dos senhores vereadores no sistema eletrônico de gerenciamento legislativo da Casa. Venho aqui cumprimentar a família do Dr. Diomário de Souza Oliveira, ex-presidente desta Casa de Leis, e imprimir nossos sentimentos pela sua passagem no último mês, na certeza de que esse grande homem deixou um legado na história do nosso município. Homem íntegro, serviu de exemplo como amoroso pai de família, competitíssimo operador do direito e atuante homem público, que muito contribuiu para o desenvolvimento da nossa querida Itanhaém. Assim, com muito pesar, solicito aos vereadores Wilson RH e Rutinaldo Bastos para falarem a respeito desse grande homem público. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, uma boa noite. Cumprimentar de forma especial toda a família do Dr. Diomário, hoje aqui representada pela doutora Melissa. Confesso a vocês que não é muito fácil a gente falar e fazer uma homenagem mais do que merecida ao Dr. Diomário. Então, até imaginei escrever um discurso, mas no curso do caminho imaginei que falar o que eu estou sentindo seria mais importante. Então, queria aqui primeiro deixar registrado que eu o chamava carinhosamente de professor. Acho que desde que me entendo por gente, conheço o Dr. Diomário. E as últimas lições me foram dadas aqui nessa Casa de Leis. Tive a oportunidade e a honra de dividir esse plenário com ele, sendo, inclusive, sentamos ao lado durante todo o ano de 2020, e confesso a vocês todos que foi um grande aprendizado para mim,
e com certeza muito acrescentou na minha carreira. Parabéns, viu, presidente, por essa iniciativa. Acho que todas as homenagens devem ser realmente rendidas ao nosso querido Dr. Diomário. Eu queria deixar a parte profissional dele para o Dr. Rutinaldo, com quem ele dividiu mais tempo do que eu. Não tive, infelizmente, essa oportunidade de dividir com ele por mais tempo, pois tenho certeza que também seria um grande aprendizado. Mas não posso deixar de registrar aqui a importância que o Dr. Diomário teve para a nossa cidade, como já foi citado aqui, tanto na parte política quanto na parte social. E impossível deixar de citar o Clube Náutico de Itanhaém e a importância que teve o Dr. Diomário para o Clube Náutico de Itanhaém. Acho que da família toda, mas o Dr. Diomário sempre esteve à frente, uma perca irreparável. Todos os associados desse clube sentem demais a sua ausência dele e sentiremos por muito tempo. Mas, com certeza, o legado dele continuará e o clube continuará sempre vivo e ele muito mais vivo ainda a cada dia que passa. Gostaria que a doutora Melissa levasse nossos mais profundos e sinceros sentimentos a toda a família. Um abraço no Max também, meu amigo. E a gente não tem muito o que falar, mas acho que é importante deixar sempre registrado pela grande importância, pela relevância que o Dr. Diomário teve para Itanhaém desde a sua chegada aqui. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras e senhores presentes, público que nos assiste pela internet, e quero cumprimentar de forma especialmente carinhosa e destacada a doutora Melissa, advogada, na pessoa do qual cumprimento todos os membros da família do sempre querido, estimado Dr. Diomário, que infelizmente faleceu no mês passado, deixando a todos nós muito entristecidos, não só pelo fato de ele ser uma pessoa extremamente afável, muito carinhosa, sempre com uma palavra agradável, de inteligência rara, mas ao mesmo tempo, e eu aqui posso dizer como advogado, e é por esta razão que eu tomo a tribuna, que tive a possibilidade de conviver com ele durante um período advogando, né? E Dr. Diomário aqui na cidade, indiscutivelmente, foi um advogado de grande referência, não só pela qualidade do trabalho que ele desenvolveu, mas também pela generosidade dele em iniciar outros advogados que também construíram uma história de muito sucesso na nossa cidade. Esse era um traço muito marcante da personalidade dele, alguém extremamente afetivo, alguém extremamente preocupado e dedicado à família e aos valores da família, porque todos nós que o conhecemos, que tivemos a felicidade de conviver com ele, ainda que seja por um período modesto, sabemos e constatamos esse cuidado que ele tinha, não só em relação à família dele, mas também essa generosidade, né, de incentivar aqueles que queriam se dedicar ao direito, a iniciar os estudos jurídicos, a fazer estágio no escritório dele, e a tantos que começaram aí no escritório do Dr. Diomário e, repito aqui, se tornaram grandes referências da advocacia da nossa cidade. Então, nesse sentido, querida Melissa, você receba muito carinhosamente o abraço de todos nós, o nosso profundo lamento, leve o nosso abraço a toda a sua família e saiba que o seu pai deixou aqui amigos e muita saudade. Não só, repito, pela qualidade profissional dele, pelo valor profissional como professor, advogado, pela importante contribuição política que deu para Itanhaém, veja só, que esteve aqui nesta casa durante 4 mandatos e chegou a presidi-la, né? E fundamentalmente pelo fato dele ser uma pessoa tão afável como era. Deixa muita saudade, nós lamentamos profundamente, e é por essa razão que eu quero aqui, senhor presidente, parabenizar Vossa Excelência e a todos os vereadores pela iniciativa de fazer esta homenagem, né, de manifestar publicamente esse pesar, porque de fato é um sentimento de todos nós. Então, mais uma vez, o nosso abraço carinhoso e que, se Deus quiser aí, que a família, né, consiga superar ou amenizar, ou ter amenizado o sofrimento por uma perda tão grande como foi a perda do nosso querido Dr. Diomário. Muito obrigado, senhor presidente. Quero agradecer as palavras dos vereadores Wilson do RH e Dr. Rutinaldo
que representou aqui a Câmara Municipal, nessa singela homenagem a uma pessoa tão merecida e querida aqui na cidade de Itanhaém. Peço também agora, por gentileza, um minuto que nós ficássemos de pé e homenageasse o Dr. Diomário com um minuto de silêncio. E ao final, gostaria de propor uma salva de palmas àquele que tanto contribuiu com a nossa cidade. E dentro da salva de palmas, Melissa, eu gostaria que a senhora viesse aqui receber aqui carinhosamente aqui esse ofício da Câmara com relação à moção. Solicito ao primeiro secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores para a leitura das indicações. Vereador Arlindo Martins. Indicação número 48 de 2021. Indico ao Executivo o serviço de poda de árvore na rua Aristeu Rodrigues da Silva, na altura do número 305, localizado no bairro Guapiranga. Indicação número 49 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de instalação de redutor de velocidade do tipo lombada na rua Santa Ana de Jesus, na altura dos números 430 e 476, no bairro Jardim Umuarama. Indicação número 50 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de instalação de ponto de ônibus com cobertura na rua Egas Muniz de Arruda, Botelo, na altura do número 361, no bairro Satélite, ao lado do posto de informações turísticas. Indicação número 51 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de instalação de uma lixeira coletiva do tipo caçamba na rua Geraldo Bezerra Silva, na altura do número 184, no bairro Jardim Oásis. Indicação número 56 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de desobstrução e reparo de bueiro na rua Amélio de Figueiredo, à altura do número 476, localizado no bairro Jardim Belas Artes. Sem mais, presidente. Vereador Henrique Garzon. Boa noite, senhor presidente, público presente, nobres vereadores. Indicação 62 de 2021. Indica ao Executivo que siga os bons exemplos de outras prefeituras da região que promulgaram decretos para a redução de despesas municipais. Indicação 63 de 2021. Indica ao Executivo a reconstrução do muro da Escola Leonor Mendes de Barros. Indicação 64. Indica ao Executivo a isenção das licenças dos ambulantes das praias e das praças Centro e Soarão. Indicação 65, 2021. Indica ao Executivo a troca ou manutenção dos semáforos situados no trevo da CESP.
Indicação 72. Indica ao Executivo um plano para cancelamento das taxas exigidas para o funcionamento de todos os comércios da cidade até o final da pandemia Covid-19. Sem mais, senhor presidente. Vereador Naldo da Bodeguita. Vereador Fábio Bibão. Indicação 66 de 2021. Indica ao Executivo tratativas com o Governo do Estado visando a extensão do programa Prospera ao município de Itanhaém. Indicação 67. Indica ao Executivo a execução de serviços de manutenção e melhorias na rua perimetral, localizada no bairro Parque Vergara. Indicação 68. Indica ao Executivo a execução de serviços de pintura de faixas de pedestre na Avenida Jaime de Castro, satélite. Indicação 69. Indica ao Executivo a execução de serviços de manutenção e melhorias na rua Josué de Lima, localizada no bairro Balneário Marrocos. Sem mais, presidente. Vereador Professor Fernando. Indicação número 70, 2021. Indica o Executivo o serviço de instalação de redutor de velocidade do tipo lombada ao longo das avenidas Vereador Armando Ferreira e Walter Arpelian, no bairro Gaivotas. Indicação número 71, 2021. Indica o Executivo o serviço de nivelamento, cascalhamento e limpeza de valas em toda a extensão da rua Jardim, localizada no Jardim Coronel. Indicação número 73, 2021. Indica o Executivo o serviço de nivelamento, cascalhamento e limpeza das valas em toda a extensão das avenidas José Simone e Odair Souza Siqueira e suas travessas, localizada no bairro Jardim Jamaica. Indicação número 76, 2021. Indica o Executivo a mudança do local de atendimento do CRAS, Centro de Referência e Assistência Social, localizado atualmente na regional do bairro do Gaivotas. Indicação número 90, 2021. Indica o Executivo estudo objetivando a instalação de uma subprefeitura no bairro do Gaivota. São essas indicações, senhor presidente. Vereador José Roberto da JR. Vereador Lucas Abase. Indicação número 52 de 2021. Indica o Executivo a instalação de redutores de velocidade do tipo lombada na Avenida Coronel Joaquim Branco, na altura do número 1855, localizado no bairro Jardim Savoy. Indicação número 53 de 2021. Indica ao Executivo o recapeamento asfáltico em toda a extensão das avenidas Pedro Américo e Sorocabana, a partir da rua Maria Cândido Campos de Aragão, no trecho compreendido no bairro do Belas Artes, até o bairro Jardim Grandesp. Indicação número 54 de 2021. Indica ao Executivo a substituição de um poste pequeno instalado provisoriamente e a instalação de 5 braços com devidas luminárias, ambos localizados na Avenida Conceição de Itanhaém, no trecho entre o cemitério e a rua Brazilian Secker, no bairro Jardim Coronel. Indicação número 55 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de instalação de um braço poste de luz com iluminação pública no trecho entre o final da Avenida Conceição de Itanhaém e a Avenida do Clube, localizada na frente do rio do bairro da Equitação. Indicação número 74 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de roçada, limpeza e desobstrução de galerias Bocas de Lobo e águas pluviais, existente na Avenida Camboriú, lado praia, situada no bairro Jardim Cibratel. Sem mais, senhor presidente. Vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Indicação número 47 de 2021. Indica ao Executivo os serviços de cascalhamento e nivelamento da rua Roberto Apelian, localizada no bairro Balneário Gaivota. Indicação número 91 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de cascalhamento e nivelamento em toda a extensão da rua Bauru, localizada no bairro Cibratel 1.
Indicação número 92 de 2021. Indica ao Executivo os serviços de limpeza das valas e manutenção na estrada Coronel Joaquim Branco, em toda a extensão do bairro Jardim Aguapeú e Parque Vergara. Indicação número 93 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de pavimentação com lajotas na rua Pernambuco, bairro Balneário Gaivota. Indica ao Executivo, indicação número 94 de 2021, indica ao Executivo o serviço de manutenção de poste e lâmpadas em toda a extensão da Avenida Marginal, lá do Morro, bairro Balneário Gaivota. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Silvinho, investigador. Indicação 79/2021. Indica ao Executivo o serviço de cascalhamento e nivelamento das ruas Valentim, Corredoira, Porto e João Ferreira, localidade no Jardim Coronel. Indicação 80/2021. Indica ao Executivo a execução do serviço de manutenção e limpeza da Avenida Ipiranga, lá do Morro, no bairro Jardim Soarão. Indicação 83/2021. Indica ao Executivo a implantação de faixa elevada, a lombofaixa, para a travessia de pedestres em frente à Igreja Nossa Senhora do Sion, no bairro Soarão. E a última indicação, de número 84/2021, indica ao Executivo o serviço de manutenção e nivelamento da rua Luiz Rodrigues, na altura do 1248, no bairro Laranjeiras. Vereador Wilson RH. Indicação número 57 de 2021. Indica ao Executivo a adequação da lombada com faixa de pedestre instalada na Avenida Presidente Vargas, no trecho compreendido entre as ruas Cesário Bastos e Leopoldino Araújo, no centro. Indicação número 58 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de roçada, limpeza e manutenção das lajotas na rua Cotinha Magalhães, em toda a sua extensão, localizado no bairro Nossa Senhora do Sion. Indicação número 59 de 2021. Indica ao Executivo os serviços de manutenção da Avenida Fláscides Ferreiras, lado do Morro, no bairro Balneário Gaivota. Indicação número 60 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de manutenção da rua Benedito Ricardo dos Passos, no bairro Jardim Corumbá. E indicação número 61 de 2021. Indica ao Executivo o serviço de nivelamento e cascalhamento em toda a extensão da rua 17, travessa da rua Timóteo Garcia Lamas, localizado no bairro Nova Itanhaém. Eram essas indicações, senhor presidente. Encaminho as indicações ao senhor prefeito. Peço ao primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos. Requerimento número 14/2021. Solicita a Sabesp um relatório detalhado e discriminado sobre a qualidade da água distribuída ao município. Autoria, vereador Wilson RH. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, uma boa noite. Mais uma vez, boa noite. Colegas vereadores e público que nos assiste, estamos insistindo mais uma vez com esse requerimento, tendo em vista a importância que é uma água de qualidade. Nossa cidade vive aí um surto de virose, e esse surto de virose com certeza é provocado pela má qualidade da água distribuída, e a Sabesp precisa nos dar respostas. A Sabesp tem aqui no município uma abundância grande de água, que inclusive serve outros municípios da Baixada Santista, diga-se de passagem, sem nenhum retorno para o nosso município, ainda que saibamos, né, doutor Rutinaldo, que a água é um bem da União, mas de qualquer forma, a nossa natureza que é explorada, e no nosso município a gente não tem uma água adequada, a qualidade não é adequada. E no corpo desse requerimento, eu insisto, nós não buscamos aqui informações que são superficiais, que eles mandam na nossa conta de água. A gente quer saber de fato como está a qualidade da água que é distribuída no nosso município, tendo em vista que esse é um problema de saúde pública, e a gente não vai aceitar passivamente aqui qualquer tipo de água. Então a gente vai brigar com quem quer que seja para que seja distribuído
água de qualidade. E gostaria de aproveitar, senhor presidente, fugindo um pouquinho aqui, de fazer um cumprimento especial nessa extensão à minha amiga Celeste. Muito obrigado pela presença e já estávamos sentindo a sua ausência, viu, Celeste? Você está figurinha carimbada, o seu lugar vai continuar sendo garantido e reservado aí. Uma boa noite. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 15, 2021. Solicita ao Executivo informações sobre a existência de estudo que demonstre a vantajosidade em execução de serviço de sinalização viária horizontal pela Secretaria de Trânsito e Segurança Municipal e outras providências. Autoria, Fábio Bibão. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 16, 2021. Solicita ao Executivo informações e tomadas de providências acerca das questões de trânsito e segurança no município de Itanhaém. Autoria, vereador Henrique Garzon. Coloco o requerimento em discussão, com a palavra o vereador Henrique Garzon. Fala, Itanhaém. Boa noite, pessoal, público presente, senhores vereadores, nobre presidente. Senhores, esse é um requerimento que eu tentei fazer um requerimento um pouco maior, porque a gente andou visitando vários equipamentos da segurança aqui no município, mas o requerimento tem que ser específico e eu resolvi escolher um tema que eu acho que foi mais divulgado durante essa semana, que é algo que causa muito espanto e requer esclarecimentos, que quer dizer quanto à Operação Verão aqui na cidade. Né? A gente sabe que todo ano tem Operação Verão, há mais de décadas aí, e a gente tem uma preocupação como que está sendo planejado aonde hospedarem os agentes que vêm para cá da Polícia Militar. E a gente viu que esse ano esse valor ficou muito mais alto. Então a gente pede algumas explicações, né? Quanto ao critério, quando que começou a ser planejado isso? Porque quanto mais perto fica da hora, mais caro acaba ficando, né? Qual o critério utilizado para o local de hospedagem? Quando começam as tratativas com o Hotel Miami, que a gente sabe que foi o que ficou o maior número de pessoas lá? Quando que eles começaram a negociar? E aí, o que causou mais espanto para a gente, que acabou acontecendo na internet, a gente já tinha protocolado esse requerimento na semana passada, foi quanto a um hostel no Jardim Soarão, no Soarão, que abrigou uma parte da Operação Verão. E esse hostel, como que foi escolhido? De quem que é? Porque foi noticiado aí durante a internet que esse hostel é de um secretário do atual governo. E a gente quer entender como que foi escolhido isso. Então, as explicações são em cima disso, porque se realmente esse hostel é de um secretário municipal, isso não pode acontecer. Se esse hostel é de um secretário municipal, será que o secretário de Segurança e Trânsito sabia que esse hostel era dele? Eles estavam juntos? Será que o prefeito sabia disso? Se o prefeito sabia e acha normal, é caso a gente montar uma ceia aqui, né? Uma comissão especial de inquérito para tentar entender melhor. Se o prefeito não sabia, a gente vai esperar que, se isso realmente for verdade, que tome as medidas cabíveis, porque é um absurdo, um começo de mandato, a gente ter um caso desse de R$79 mil para um hostel que, por tudo indica aqui, os documentos que o pessoal passou, seria de um secretário do governo. Então, é por isso que vem esse requerimento. Eu acho que a cidade e a população precisam desses esclarecimentos. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão, com a palavra o vereador Wilson RH. Vou pedir a gentileza só para o público não se manifestar, deixar o vereador aqui explanar o seu posicionamento. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, mais uma vez, boa noite. Parabéns pelo requerimento, Henrique. E agora vou tomar cuidado para não cometer a gafe, né? Muito pertinente esse documento, mas eu acho que cabe alguns esclarecimentos que a gente já até tem aqui.
Primeira observação a ser feita é que, mais uma vez, viu, vereador Silva, eu sei que você sempre fica não gosta quando a gente fala dessa forma, principalmente da Polícia Civil, mas o município tem que arcar com despesas que não são de nossa responsabilidade, que não são de nossas competências. No entanto, não podemos abrir mão desse aumento de efetivo da Polícia Militar no município, e a gente tem que, de alguma forma, suprir a necessidade da nossa população fixa e da nossa população flutuante durante a alta temporada. Então, a gente precisa, sim, dessa parceria, embora tenha um custo alto para o município, é verdade. Não sei se o senhor já tomou conhecimento, mas houve, sim, um aumento com relação ao efetivo esse ano. No número de policiais, acho que 15, mais bombeiros tiveram que contratar também, e mais o GBMAR, que foram mais 10 pessoas. Então, houve um aumento, sim. Aproveito já para antecipar aqui a resposta do Poder Executivo com relação às tratativas. O ofício da Polícia Militar chegou ao Poder Executivo em setembro de 2020, um tempo relativamente fácil, razoável para que pudesse buscar aí um lugar adequado, e as dificuldades para conseguir acomodações para um número tão grande de pessoas não é tão simples assim, a operação é um pouco complexa, principalmente que estamos aqui numa cidade litorânea que vive da alta temporada. Ou seja, todos os equipamentos de hospedagem, eles estão nesse período com uma demanda muito maior. Então, para que você consiga, de fato, negociar e conseguir um espaço desse, não é tão fácil assim. Mas a Prefeitura recebeu esse ofício e, em novembro, já estava com um primeiro espaço locado, inclusive com contrato assinado, que o senhor deve receber cópia dentro da resposta desse requerimento. No entanto, para surpresa, já em meados de dezembro, 2 novos ofícios foram encaminhados para a Prefeitura, solicitando aí mais hospedagem. E aí, sim, ficou em cima da hora, e aí a Prefeitura teve que sair correndo para poder encontrar um lugar adequado para que essas pessoas ficassem alojadas. E o senhor sabe que para fazer um contato com a administração pública, não é possível a gente pegar uma casa de locação numa esquina. Então, você tem que buscar alguém que esteja formalmente regular, que preencha todos os requisitos da lei, para que você possa firmar um convênio com ele. Já lhe adianto, o hostel em questão não é do secretário como noticiário nas redes sociais. Inclusive, tenho documentos, e o senhor receberá também, que o prédio, não vou citar o nome da pessoa aqui, que não vê o caso, mas não é dessa pessoa. Talvez aí uma falha, porque um andar do prédio tem uma locação de um parente do dito secretário, mas a parte locada é de uma outra pessoa, totalmente irregular. É importante também registrar, viu, vereador, e para a população como um todo entender aqui, que quando a gente olha o número pura e simplesmente, ele assusta. Realmente é um valor, fala, caramba, como que se gasta tanto? E aí eu insisto mais uma vez, um dinheiro do município que poderia ser destinado para uma outra utilização, não para alojar o policial militar, que é servidor do Estado. Mas ainda assim, pegando-se os números, e o senhor vai ter a oportunidade de ver todos esses números em mãos, e dividirmos aí pelo número de pessoas e a quantidade de diárias, e aí considerando mais uma vez que a nossa cidade é uma cidade que vive do veraneio e dessas hospedagens seriam muito mais vantajosas para ela só na alta temporada, chegamos a um valor que não é, repito, não é um absurdo, mas eu também não concordo que o município deva gastar com isso. Só para encerrar o assunto, é complicado também a escolha desses locais, porque não basta a prefeitura ir lá, encontrar um comerciante ou um proprietário disposto a firmar um contrato para acomodar essa operação verão, ainda tem que se passar pelo crivo de uma equipe especializada da Polícia Militar. E ainda em tempos de pandemia, o número de quartos teve que ser aumentado, inclusive, porque tem toda lá a questão sanitária a ser respeitada, então ainda aumentou um pouco, sim, os gastos. Mas no prazo regimental, o senhor terá todas essas informações que eu estou lhe passando aqui verbalmente, através dos documentos pertinentes, para que o senhor, de fato, fazer a fiscalização e a averiguação detalhada. Era só o que tinha. Requerimento ainda em discussão pela liderança, vereador Henrique Garzão. Que gentilmente foi cedida pelo líder de governo, doutor Rutinaldo.
líder do Podemos. Fale, tem aí. Só para salientar, eu sou totalmente a favor da Operação Verão, acho que é de grande valia, né? Quanto mais tempo ficar, quanto mais gente vier, e sei que é um dinheiro que é investido, que faz parte, que precisa. O meu questionamento é se ele está sendo bem investido, se a gente está pagando o mínimo possível em cima disso. Haja vista que o requerimento chegou em setembro, mas a gente já sabe que no ano que vem vai ter a mesma Operação Verão igual ou um pouco maior. Então já dá para hoje, a partir de hoje, a administração está correndo atrás para conseguir alguma coisa melhor. Santos, por exemplo, optou em ter um lugar próprio, porque parar de gastar à toa esse tipo de verba. E antes de ir para a sessão, eu puxei rapidinho lá pelo hostel Soarão, que é onde coloca, pelo endereço que está no contrato, e lá são 10 quartos. O próprio hostel está oferecendo na publicação 10 quartos. Então, esse negócio de dividir o hostel para alugar para o proprietário ou o hostel trabalhar outra parte está meio estranho. E aí eu fiz lá quanto que custa a diária? Para 6 adultos, que parece que são os quartos maiores que eles estão usando. E lá, se você pegar uma diária só, de uma suíte para 6 pessoas, R$ 189. Se a gente pegar o contrato de R$ 79 mil e dividir por 6 suítes, e dividir por 60 dias, como se fossem 2 meses completos, a gente sabe que não é isso. A boa parte do pessoal já foi embora agora até o carnaval. Então, mas dividindo por 60, que daria um número menor, dá R$ 219. Dá uma diferença de R$ 30 por suíte por dia, se a gente optar em 60 dias. Então, a diferença é ainda maior, e a gente sabe que quando você pega um pacote, você tem um desconto e não um acréscimo. Então, acho que vai ser muito importante realmente que essas informações venham, para que a gente consiga elucidar tudo isso que está acontecendo. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão, com a palavra o vereador Wilson, RH, pela liderança do MDB. Liderança do governo. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente. Vereador, insisto aqui que eu acho que o senhor tem razão em alguns pontos, mas talvez quando a gente não tem a informação completa, faz um recorte apenas, você acaba tendo uma visão distorcida, e eu acho, por isso eu repito, muito importante o seu requerimento para que a gente possa definitivamente esclarecer o que aconteceu, tá certo? Porque assim, se você pegar um número global, e a operação, ela não teve, importante registrar isso também, ela não houve, como em anos anteriores, interrupção. Então ela se iniciou lá em dezembro e veio até 31 de janeiro com um número quase total dos 156. Do dia 1º de fevereiro até pós-carnaval, tem mais lá um outro número. Então, a conta do senhor eu acho que é perfeita. Pegaremos aí esse número final, né, o valor investido na locação do hostel do Soarão, pegar o valor investido no Hotel Miami, o número de pessoas, o número de diária, e você vai chegar no número. Eu acho que é perfeito o seu raciocínio, e é isso, dessa forma que a gente vai chegar na verdade. E aí você vai ter um número que é justo ou não, que é correto ou não. Se não for correto, a gente tem que verificar por que não foi, né? Mas a gente já fez, inclusive, essa conta, e aí, por conta de você não ter o número completo, você acaba chegando a essa conclusão de que o valor foi de 280, e na verdade a diária saiu por 55, 56 reais. Reitero, o senhor terá todos os documentos para que possa fazer essa conta como um todo e a informação global, e aí o senhor vai ver como é que foi realmente gasto esse dinheiro. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 17 de 2021. Solicita ao Executivo explicações e tomadas de providências acerca das questões educacionais do município de Itanhaém. Autoria, vereador Henrique Garzon. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em... desculpa. Não entendi sua manifestação. Com a palavra, vereador Henrique Garzon. Desculpa, vereador. Fale, Itanhaém. Boa noite novamente a todos os presentes, senhores vereadores, presidente. Esse requerimento vem com a nossa preocupação com a volta às aulas, né? Então a gente tentou, aí a gente quer a volta às aulas, mas a gente sabe que precisa ter muita preocupação. A gente andou rodando muitas escolas, a gente sabe que
tá até o pessoal da juventude aqui que vem fazendo multirão aí para ajudar a deixar as escolas aí em ordem, né? A gente deu sorte aí que a pandemia, né, não dá para falar que é sorte, mas o retorno das aulas já era para ter vindo. Houve um prorrogamento, não ia ter condições do município estar começando quando era para ter começado, e a gente tem preocupação ainda mais como que vão ser os protocolos. Então a gente fez uma relação de vários questionamentos aqui para essa retomada das aulas, que eu vou ler para vocês aqui, que são alguns, né? Se uma região for classificada com bandeira vermelha ou preta, as aulas serão interrompidas? As aulas retornarão sob qualquer bandeira e classificação de distanciamento controlado? As aulas retomadas serão mantidas, mesmo que o retorno das aulas, com o retorno das aulas presenciais? As aulas remotas, desculpa. Como será a vacinação dos docentes e funcionários da educação? O retorno é obrigatório? Qual a quantidade de estudantes que as escolas poderão receber no dia? Qual a distância a ser mantida entre essas pessoas? Como será feito o monitoramento e implementação dos protocolos de segurança? Quais as orientações para o uso das salas de leitura? Como evitar aglomeração na entrada e saída das escolas? Quais diretrizes para os alunos com deficiência? Como será a distribuição de alunos por sala de aula? Qual o distanciamento adequado entre as carteiras? É obrigatório o uso de máscara o tempo todo? As escolas forneceram máscaras? Quais são os procedimentos para o intervalo ou recreio? O que os alunos, professores e funcionários devem fazer se apresentarem sintoma de Covid na escola? O transporte escolar dos alunos será feito de forma segura? Como será o fornecimento de alimento e água para os alunos? Quantas máscaras os pais devem enviar para a criança para um período, num turno de 6 horas? Serão disponibilizados insumos às escolas cumprirem os protocolos sanitários? As escolas são obrigadas a apresentar aos responsáveis pelos alunos testes de Covid feito pelos professores? E eles são obrigados a testar os professores com alguma frequência? Algumas dessas respostas já foram passadas aqui no decreto que veio para casa na semana passada, mas eu acho importante a gente ter todas essas respostas para que a gente possa trazer segurança aos pais responsáveis pelos alunos na volta às aulas. Obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão. Com a palavra, o vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, mais uma vez, boa noite. Mais uma vez, vereador, gostaria de parabenizá-lo pelo requerimento, muito importante. No entanto, preciso fazer algumas observações. Óbvio que a Secretaria de Educação tem todo um cronograma, todo um preparo para a retomada das aulas. Vivemos uma pandemia, a pior dos últimos 100 anos no planeta, e isso faz com que todos nós, agentes públicos, tenhamos aí muita responsabilidade. E a Secretaria de Educação do município de Itanhaém não é diferente. Gostaria de dizer que a grande maioria dos seus questionamentos foram, sim, respondidos na atualização do decreto de Itanhaém, que, de forma pormenorizada, ele deixa para a gente como será cada um desses passos. Né? Então, acho que o senhor não teve a oportunidade ainda, mas está disponível na casa para leitura o decreto número 4.038, de 29 de janeiro de 2021, cujo o enunciado diz o seguinte: dispõe sobre a retomada gradual das aulas e atividades presenciais nas unidades escolares da rede pública municipal no contexto da pandemia do Covid-19 e da outras providências correlatas. A gente sabe que realmente existem alguns problemas de estrutura nas escolas do município, mas todos eles sendo providenciados, porque a gente precisa retomar as aulas e é fundamental que a gente tenha aí pelo menos a questão física superada. A questão de todas as recomendações sanitárias, o senhor pode ficar tranquilo que serão todas elas obedecidas e colocadas em prática da melhor forma possível. Às vezes, quando a gente começa a argumentar de um jeito e fala, mas você está defendendo demais. Não, é que a forma como se coloca dá a impressão que ninguém fez absolutamente nada até agora. E isso não é verdade. Pode até, eventualmente, ter alguma falha, mas que há um planejamento, que há um cuidado e que há uma preocupação dentro da Secretaria de Educação, dentro do Poder Executivo, o senhor pode ficar tranquilo que há sim. Tá ok? Muito obrigado, era só isso. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos.
Requerimento número 18/2021. Solicita ao Executivo informações sobre eventual existência de termos de cooperação Adote uma Praça, firmados entre particulares e administração pública municipal, atualmente vigentes. Autoria, vereador Fábio Bibão. Coloco o requerimento em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 19/2021. Solicita à Polícia Militar informações referentes ao número de policiais lotados no município de Itaém. Autoria, vereador Silvio Oliveira. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência para o fazer uso da palavra. Senhor presidente, meus colegas vereadores, ao público aqui presente, a quem nos acompanha pela internet, meu muito boa noite. Esse requerimento que eu estou dirigindo à Polícia Militar, primeiro eu gostaria até de utilizar que o excelentíssimo vereador Wilson falou, eu não sou contra não, quando eu pego no pé inclusive do Estado para que comece a tirar um pouco o ônus do município nas questões de competência exclusiva do governo do Estado. E o governo do Estado hoje ele está fazendo o seguinte, se você quer, você que então que mantenha. Isso é muito ruim para o município, que ele deixa de investir nas suas prioridades e começa a utilizar o recurso próprio para manter um serviço de competência do governo do Estado. E esse é um requerimento que eu coloco para a Polícia Militar, para quê? Eu fiz inclusive um comparativo. Eu pedi o número de policiais hoje com um comparativo do número de policiais de 20 anos atrás. Porque eu tenho certeza, isso eu posso falar para os senhores, que desde 2013, quando eu ingressei como secretário de segurança, que eu tive a oportunidade de ser secretário de Transsegurança aqui, que eu não tenho notícias de um policial novo saindo da academia que veio exercer suas atividades aqui na cidade de Itanhaém. Então, espero que o documento venha, espero que a resposta venha, para que eu possa falar aqui. Nesses 20 anos, o quanto foi conquistado, o quanto a cidade de Itanhaém conquistou com relação ao governo do Estado, o quanto o governo do Estado investiu aqui no seu policiamento, aqui na cidade de Itanhaém. A certeza já é que o número de habitantes de 20 anos atrás, ele era muito inferior ao número de agora. Mas também não quero ser leviano, porque eu quero chegar à resposta. O número de policiais provavelmente tem abaixado. Por quê? Além de não receber o policial, um novo policial, nós tivemos policiais que aposentaram. E aí fica complicado. Por quê? Porque toda demanda em segurança pública ele acaba acarretando em quem? As consequências? Em cima do município. Sendo que a cobrança tem que vir em cima do Estado. Então o Estado ele tem que ter a participação ativa. Seja ela para honrar os seus compromissos com as locações de imóveis das unidades policiais, da Polícia Civil, seja na Operação Verão, que o município tem que dispor de um recurso para cumprir um compromisso, um acordo firmado através de convênio. Então, está na hora do governo do Estado de São Paulo começar a fazer a sua parte. Aliás, já demorou para fazer a sua parte. Então, é aí que eu bato aqui. Vamos cobrar o governo do Estado para que ele comece a agir como governo do Estado, nas suas principais demandas, que afeta aonde? Afeta o município. Então, eu peço aí a aprovação dos senhores para que esse requerimento chegue até a Polícia Militar e, claro, respeitando a questão de informação de segurança pública, mas é um fato que nós temos que ter em mãos até para poder cobrar, doutor Rutinaldo. Como é que nós vamos cobrar do governo do Estado sendo que essa informação nós não temos à mão? Então, nós temos que saber, hoje, qual o número de policiais? Há 20 anos atrás, para fazer um comparativo, quantos nós tínhamos? E aí nós vamos comparar com o número de habitantes. Então, por isso eu peço a aprovação dos senhores para que esse requerimento chegue e retorne com as respostas devidas. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca o requerimento em votação.
os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 20, 2021. Solicita à Eletra informações a respeito dos fios de telefonia nos postes de sua responsabilidade. Autoria, vereador Silvinho, investigador. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. E, colegas vereadores, ao público presente, quem acompanha pela internet. Se vocês andarem pela cidade de Itanhaém, vocês vão ver um pouco do descaso que vem acontecendo com relação aos fios, todos soltos. A cidade começa a ficar feia, parece aqueles gatos. Você vai nos postos, tem aqueles gatos, aquele monte de fio enrolado, que você não sabe do que é, de qual empresa que é, se é da Vivo, se é de alguma empresa que fornece o serviço de cabo, de internet. É manutenção, para quem que fica? Então, de quem que eu estou cobrando? Da Electro, porque a Electro ela recebe um valor para alugar ali e onde passa essa fiação. Então, a Electro tem que fiscalizar. Ela tem que ir lá e notificar, que seja da Vivo, que seja de qualquer outra empresa que utilize aquele espaço. Para vocês terem noção, teve um local que tinha os fios totalmente soltos. Eu fiz uma solicitação à Vivo, até hoje eu não tive o retorno, muito menos a manutenção daqueles cabos. Então eu estou cobrando de quem é o responsável por locar esse espaço que é a Electro. Então eu espero que a aprovação desse requerimento, e claro, que também que a Electro informe e principalmente comece a cobrar dessas pessoas que utilizam desse espaço uma melhor prestação, uma melhor qualidade no que diz respeito a esses fios aí que ficam expostos, inclusive colocando em risco a vida de alguma pessoa que pode passar ali e por ser uma coisa cortante, pode muito bem cortar e se machucar nesses fios abandonados. Então, era isso. Muito obrigado a todos e aos senhores espero a votação positiva. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento 21, 2021. Solicita Executivo informações a respeito do plano de vacinação contra a Covid-19 adotado pelo município. Autoria, vereador Wilson RH. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, mais uma vez, uma boa noite. Nossa preocupação quando elaboramos esse requerimento é, primeiro, sabermos qual a velocidade com que as vacinas estão chegando em nosso município e como, principalmente, elas estão sendo distribuídas. Temos aí de maneira informal alguns relatos aí da Secretaria de Saúde, passada pelo secretário, mas gostaríamos de ter isso por escrito. Acho importante, para uma questão até da gente poder informar a população, haja vista aí, graças a Deus não era no nosso município, mas em outras localidades aí, que a própria vacinação não tem seguido um rito transparente. E a gente sempre prima pela transparência. Então, o requerimento traz alguns requisitos aqui, algumas perguntas, como os critérios utilizados. Sabemos que o número de vacina não é um mínimo necessário nem para que a gente possa aí imunizar os nossos, quem está na linha de frente, os nossos funcionários servidores da saúde, mas de qualquer forma precisamos saber esse número que veio, para quem foi, de que forma foi, né? Sabemos aí que a população indígena no município já foi imunizada, é muito importante. Há agora aí o início da vacinação das pessoas com mais experiência, é importante também, mas a gente quer saber aí como vai ser a sequência. E rezando bastante para que dentro de um mais curto espaço de tempo, tenhamos aí vacina para toda a nossa população, porque é somente com a vacinação em massa que a gente vai conseguir superar essa pandemia que tanto prejudica a todos nós. Então, o nosso objetivo aí é ter o cronograma e saber os critérios que foram utilizados para que fossem selecionados essas pessoas para receberem a vacina. Era isso, obrigado. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Rutinaldo Bastos.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, amigos da internet. Eu pedi a palavra, ilustre vereador Wilson, porque o seu requerimento veio ao encontro do requerimento que eu apresentei na sessão passada, porque além das questões relativas ao plano de vacinação que nós temos aqui no município, também me chamou a atenção, porque eu não identifiquei isso em nenhum documento ou qualquer divulgação, que o município teria realizado um plano para vacinar os idosos acamados, por exemplo, que são aquelas pessoas que não têm possibilidade, seja em função da idade ou em função de incapacidade motora, de ir até os postos de saúde, porque a informação que eu tenho preliminar, e aí aguardo a informação do seu requerimento para que eu tenha isso de maneira oficial, mas o que tem oficiosamente é que não haveria esse trabalho de vacinação dessas pessoas em casa. Então, como vão ficar esses idosos? Se haveria possibilidade ou não de nós instituirmos, a exemplo do que aconteceu em outras cidades, por exemplo, Santos está fazendo drive-thru também para idoso, que as pessoas podem ser vacinadas também no carro, né? Então, como que vai ficar isso? Porque existem são situações especiais que, independente do planejamento que se tenha com relação a essa questão da vacinação, há pessoas que têm alguma dificuldade para fazer deslocamento, e nesse caso, seria importante nós sabermos qual é o plano do município para a imunização dessas pessoas que se encontram nessas situações excepcionais. Muito obrigado e parabéns pelo seu necessário requerimento. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 22/2021. Solicita a DER que informe sobre a possibilidade de implantar uma passarela na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura do quilômetro 318, no município de Itaém. Autoria, vereador José Roberto, da JR. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador José Roberto, JR. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público da internet. Esse requerimento refere-se a um abaixo-assinado que eu recebi no meu gabinete, com mais de 400 assinaturas, do Jardim Suarão, Jardim Ritamar, Vila Lili, Balneário Sigliano e Balneário Pigalle, onde as pessoas estão tendo dificuldades, muitos acidentes na rodovia a passar. Faixa de pedestre não é a solução. Então, eu faço esse requerimento, peço que os nobres vereadores aprovem para que a gente possa atender a região lá. São 5 bairros, tá bom? Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 23/2021. Solicita ao DR informações sobre a possibilidade de implantar uma passarela na rodovia Padre Manuel da Nóbrega, na altura do quilômetro 334, no município de Itaém. Autoria, vereador José Roberto, da JR. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador José Roberto, JR. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente e público da internet. É o mesmo caso de bairros diferentes e de situações diferentes. Lá nós temos uma escola, a Filomena, onde as crianças atravessam lá do praia, lá do morro, por uma rodovia movimentada. Nós temos a temporada. Então eu peço que os nobres colegas aprovem para a gente poder ter essa informação e tentar resolver o problema desse bairro, da escola e das crianças. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 24/2021. Solicita ao Executivo informações quanto à possibilidade de proceder a tratativas junto ao governo estadual, objetivando a possibilidade de implantar um banco de sangue no Hospital Regional João Rosman, na forma que especifica. Autoria, vereador professor Fernando. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador professor Fernando.
Senhor presidente, nobres colegas vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, servidores da casa, uma boa noite. Estamos colocando essa importante matéria, sabemos que alguns vereadores vêm recebendo constantemente essa procura. Nós sabemos a importância que é um banco de sangue aqui no nosso hospital, vindo da importância que é de salvar vidas, né? Então nós sabemos que hoje o banco de sangue mais próximo nós temos aí em Santos, a 67 quilômetros daqui. Então de fato há essa dificuldade de locomoção e até mesmo as pessoas têm que perder aí um dia de trabalho para ir lá. Então coloco esse requerimento e peço a todos vocês apreciação, que olhem com muito carinho, pois sabemos que isso não é um ato só de doar sangue, é um ato de amor ao próximo e sabemos da importância. Nós mesmos, particularmente aqui falando da própria família, no ano de 2018, nós tivemos um caso do Vinícius, um sobrinho meu, que perdemos aí pela leucemia, mas mobilizamos no final de semana 550 pessoas para ir até o Banco de Sangue da Santa Casa, onde nós conseguimos, sim, não só pelo fato do nosso sobrinho, mas a importância, né, de ser... É difícil, mas enfim... de estar colocando a importância que é o ato de doar sangue para salvar vidas. Então peço para vocês que vocês olhem com carinho, porque sabemos, nobres vereadores, quantas vidas nós podemos salvar aí. A gente fica um pouco emocionado porque foi muito recente, o sobrinho tinha 11 anos apenas, faleceu de leucemia, e sabemos da importância que é, mas ele deixou um legado, deixou um aprendizado para todos nós, que é o amor ao próximo. Isso é o que vale, isso é o que importa, e por isso que a gente faz com tanta importância esse requerimento. Então peço a compreensão de vocês e o apoio principalmente. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão, com a palavra vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal da internet, mais uma vez uma boa noite. Em primeiro lugar, Fernando, parabenizá-lo aí pela iniciativa, muito importante. E isso é uma grande satisfação para a gente saber que a luta da Câmara Municipal continua. Aconteceram aí algumas trocas, né? Mas a luta continua. Esse tema foi recorrente durante a última legislatura. A gente não pode, e aí eu acho que vale a pena, e por isso eu pedi a palavra, a gente não pode simplesmente aceitar as respostas técnicas. Ou seja, a negativa sempre é técnica, porque você está perfeito, foi perfeito nas suas colocações. Banco de sangue é muito importante para a nossa cidade, não vai atender só a cidade de Itanhaém, mas pode atender também Peruíbe, Mongaguá, e evitar esse deslocamento e facilitar com que a gente aí salve vidas. Agora, espero que a resposta mude, né? Porque as respostas dos últimos requerimentos, que não é possível o hemocentro por conta do médico hematologista que não conseguimos achar e tal, e a gente tem que encampar essa bandeira realmente, levar adiante, nos mobilizarmos, procurarmos os deputados na Assembleia Legislativa para que a gente possa aí ter o quanto antes a implantação desse hemocentro. É muito importante e é bom lembrar que num passado distante nós já tivemos, onde a nossa cidade tinha uma população muito menor e tinha. Então, não faz sentido hoje, com o crescimento que a gente tem aí, não ter um equipamento desse porte na nossa cidade. Então, além de aprovar, subscrevo e parabenizo pelo requerimento. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 25, 2021. Solicita o Executivo que informe sobre a possibilidade de se implantar 22 boxes para a venda de pescados no Pier dos Pescados, Cais do Guaraú. Autoria, vereador Lucas Abasi. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, vereador Lucas Abasi. Boa noite a todos, senhor presidente, nobres vereadores, amigos da internet. Gostaria de cumprimentar o meu tio, Kita, minha esposa Joana, todos que estão aqui assistindo, a juventude, que eu acho que acabou indo embora já. Esse requerimento, eu solicito ao Executivo a possibilidade de implantar 22 boxes para a venda do pescado ali no Caso Guaraú. Isso ia gerar renda para os pescadores que ali pescam e sobrevivem da pesca.
gerando emprego para os moradores locais, sem precisar ele estar passando o seu próprio peixe que ele pescou para o atravessador. E ainda com tudo isso teremos mais um ponto turístico na cidade, explorado pelos próprios moradores que sobrevivem da pesca, gerando mais emprego e renda para os pescadores. É isso. Muito obrigado. Requerimento ainda em discussão, com a palavra o vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu quero parabenizar o nosso querido vereador Lucas Abasi, porque realmente, de fato, ali naquela região do Guaraú, nós temos um grande problema de falta de estrutura. E, de acordo com o que eu observei da justificativa que foi apresentada em relação ao requerimento, entre os fundamentos do seu requerimento está justamente criar uma infraestrutura que viabilize, como Vossa Excelência menciona, a possibilidade dessas pessoas não se utilizarem de atravessadores, poderem utilizar e criar também um espaço que seja turístico e que as pessoas possam frequentar. Então eu achei muito interessante, porque eu me lembro que ainda durante a campanha, caminhando, conversando com as pessoas, andei por ali e havia uma reivindicação muito grande com relação a isso. Então eu fiquei muito feliz quando li seu requerimento, gostei profundamente da justificativa que foi apresentada e nesse sentido eu gostaria de publicamente parabenizá-lo por essa importante iniciativa. Parabéns. Requerimento em discussão, com a palavra o vereador Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, mais uma vez, boa noite. Também estou aqui, Lucas, para parabenizá-lo, uma iniciativa muito importante e, coincidentemente, a semana passada recebi, inclusive, vídeos do local e deixou a gente bastante preocupado. Estive lá no local recentemente e aí fui surpreendido positivamente com a sua iniciativa já protocolada na casa, mas realmente carece de uma reurbanização naquele local, um ponto importante, realmente um ponto turístico importante, e que nós vamos aliar as duas coisas, né, doutor Rutinaldo? Pode ser explorado pelo nosso turista e explorado economicamente pela população que lá vive, até porque as condições atuais não são nada agradáveis, né? A gente tem ali algumas improvisações. Inclusive, o poder público tem que tomar alguma medida lá, porque está muito desorganizado e aí acaba afugentando o turista. Então, realmente é um lugar que precisa de um olhar bem atencioso por parte do Poder Executivo para que possa realmente transformar aquela realidade e ele dar a destinação adequada. Parabéns. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo, permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 26, 2021. Solicita Executivo informações quanto à possibilidade de firmar uma parceria junto ao Governo do Estado, objetivando uma implantação no Centro de Tratamento de Prevenção de Endometriose no município, como especifica. Autoria, vereador professor Fernando. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra, o vereador professor Fernando. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, mais uma vez, boa noite a todos. Coloco esse requerimento, um importante requerimento, por entender aí o sofrimento de muitas mulheres que passam sobre isso frequentemente e muitas das vezes são diagnosticadas de forma errada, né? Infelizmente, até por falta de um preparo e muitas vezes até pela questão de não saber de que forma tratar e aonde ser tratado. Então nós sabemos aí a importância, porque muitas mulheres aí, nós temos aí o vínculo com as meninas, né, com os jovens, e ali nós acabamos percebendo em nossas aulas o quanto as meninas sofrem já desde o início. Então se a gente conseguir fazer a prevenção desde o início, né, logo no começo, com certeza terão uma vida mais saudável, mais agradável, uma qualidade de vida melhor. Porque sabemos que as mulheres hoje perdem o emprego, muitas mulheres perdem até o relacionamento com o marido, e algumas outras que infelizmente não conseguem nem engravidar. Então é um problema muito sério, e eu peço aqui a apreensão de todos vocês, e votem a favor, porque a gente sabe da importância que é, até porque a gente sabe que hoje nós temos uma grande referência, um exemplo, que foi lá em Santos, na cidade de Santos, onde a vereadora Alda Cleis fez esse importante documento e conseguiu mobilizar todas as mulheres apoiando essa causa e hoje fazendo parte da União dos Vereadores da Baixada Santista, juntamente com o meu colega vereador Bibão,
Nós tivemos a oportunidade de conhecer esse projeto de perto e sei o quanto é importante para ser implantado aqui na cidade e colocar no centro de especialização sim nessa área, porque é muito importante que as mulheres aí possam estar passando por um especialista e tendo o diagnóstico correto para elas. Muito obrigado, senhor presidente. Só isso. Boa noite. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra. Coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Requerimento número 27, 2021. Solicita Executivo informações sobre eventual existência de projetos contenção de enchentes. Não, desculpa, pessoal. Projeto de contenção de enchentes na estrada Gentil Pérez, altura da entrada do bairro Jardim Coronel. Trecho cortado pelo rio, autoria vereador Rutinaldo Bastos. Coloco o requerimento em discussão. Com a palavra o vereador Rutinaldo Bastos. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, amigos da internet. Esse requerimento, senhor presidente, ele é muito importante e acho que já vem ao encontro de um requerimento semelhante que foi apresentado pelo nobre vereador Lucas Abasi na sessão anterior, se não me falha a memória. A questão central é que lá no Jardim Coronel, como todos sabem, tem apenas uma entrada, que é a estrada Gentil Pérez. E há um trecho especificamente ali que chove, quer dizer, não que seja só esse, mas ali no Jardim Coronel a questão é especialmente grave por uma razão bastante simples, só há uma entrada. Então, quando chove, a população do Jardim Coronel fica ilhada, não tem possibilidade de entrar quem lá não estiver no bairro e de sair quem no bairro está. E isso é uma coisa muito grave, porque eu me lembro, inclusive, que durante o período que nós estávamos ainda na campanha eleitoral, eu conversei com muitos empresários aqui da nossa cidade, tive uma reunião aqui numa empresa, inclusive, conversei com moradores, e muitos moradores diziam que tinham grande dificuldade em encontrar emprego por uma razão muito simples. As pessoas, muitas vezes, evitavam, e isso é fato, de contratar pessoas que moravam no Jardim Coronel, porque sabiam que quando chovia não ia trabalhar, porque nem ônibus passa. Então é uma questão muito importante, não foi uma vez só que eu ouvi isso, foram em várias situações, ali realmente não tem como entrar, não tem como sair quando chove, e nesse sentido, quer dizer, é necessário ter um projeto ali, que é para viabilizar o quê? Quer dizer, quando chove, como se vai fazer para dar vazão àquela água? Quer dizer, qual é a estrutura que se vai ter ali minimamente para que as pessoas tenham a possibilidade de entrar e sair de suas casas? Porque do jeito que está, definitivamente não dá, porque realmente ali não se entra, é grave, é uma reivindicação muito grande de toda a população ali do Jardim Coronel, e nesse sentido eu peço então o apoio e a colaboração de todos os colegas para que subscrevam este requerimento, se entenderem naturalmente que devem, porque é algo que eu reputo muito importante, que vai atender, repito, a reivindicação da população desse bairro tão importante da nossa cidade. Muito obrigado, senhor presidente. Requerimento ainda em discussão, com a palavra o vereador Wilson RH. Vamos inverter então aqui. Com a palavra o vereador Arlindo Martins. Só uma parte, o requerimento foi do vereador Arlindo. Boa noite a... Está alto esse daqui. Fale, tá. Boa noite a todos. Parabenizar também o Rutinaldo aí, que entrou com o requerimento, eu entrei com a indicação. Já vem se falando com o secretário Vinícius, o Tiago também já apontou que vai ser feito o trabalho lá nesse pedaço ali da Gentil Pérez, na altura dos índios ali, como você disse, fica impossibilitado das pessoas estar passando por ali para ir trabalhar, até mesmo carro de emergência, funeral, né? E as pessoas lá vêm pedindo isso daí, acho que os nobres vereadores que passaram aqui pela casa também já fizeram protocolaram, já fizeram requerimentos, já indicações, e essa daí é mais uma luta nossa aí que está começando aí, né, para estar saindo esse trabalho lá, que acho que é de importância para a comunidade lá do Coronel. E o Tiago já apontou que vai ser feito, né, e o Vinícius também já está em estudo, nisso já tem até a verba para estar sendo executado lá o trabalho. Esse daí é só meu apontamento aí. E agradecer o nosso presidente aí, esqueci de cumprimentar os vossos vereadores aí, e o público presente aí, o pessoal que assiste nós em casa, né? Mas agradeço aí
E é isso daí, trabalhar em conjunto, pensando na comunidade e no povo, né? Se cada vez mais um vir pedindo, graças a Deus vai sair aí e vai ser um bem para todos, né? Uma boa noite. Com a palavra do Wilson RH. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, uma boa noite. Só para, primeiro, parabenizar, doutor Reginaldo, uma iniciativa muito importante, e nós que estamos aqui no segundo mandato, começamos a passar um filme, né? A matéria do seu requerimento também foi objeto, inclusive agora em setembro próximo passado, de um requerimento nosso com o mesmo conteúdo. Parabenizar aqui o Arlindo pela indicação também, e principalmente trazer a notícia fresca. Primeiro, parabenizar a Secretaria de Urbanização, viu, o Arlindo? Tendo em vista aí a sua indicação da semana passada lá, a Secretaria já esteve lá no local, e a gente sabe que não é a solução definitiva, mas temos certeza que com certeza vai amenizar o problema lá. Por quê? Eles, não só na curva do Índio propriamente dito, eles desentupiram os tubos, desassoaram as valas, mas principalmente eles foram acompanhando, porque aquelas valas elas são todas interligadas. Nosso município é muito plano, então se você não tiver as valas todas bem limpas e os tubos, a água não vai correr nunca. Então, a urbanização já fez uma intervenção lá na região, já está concluída inclusive, e se acontecer aí a chuva intensa nos próximos dias, com certeza o problema não será tão grave quanto das outras vezes. Mas como muito bem colocou aqui o vereador Arlindo, aí sim na Secretaria de Obras já está lá com um projeto pronto e o recurso aprovado, para que aí sim tenhamos lá uma solução definitiva para que as pessoas possam ir e vir. Direito constitucional garantido, né, doutor? E que não pode ser tolhido de ninguém. E a gente precisa dar uma resposta. Aproveito aí a oportunidade para dizer que a Secretaria de Urbanização tem atuado não só lá na região do Coronel, mas em outros pontos críticos da nossa cidade. Né? Principalmente na região do Rio do Poço, tem lá feito um trabalho intenso para tentar, de alguma forma, amenizar esses problemas sérios que nós temos aí na temporada de chuvas. Inclusive, no Rio do Poço vai ter uma nova intervenção. Lá na Rua dos Fundadores, ainda no mês de fevereiro, já está a obra contratada e irá iniciar uma nova ponte, que com certeza vai aumentar a vazão da água ali da região do Belas Artes, e isso vai trazer menos transtorno para quem está da ponte para trás. Isso é um ponto muito positivo e a gente queria deixar isso aqui também consignado. Acho que é só, né? Já falei demais, né, doutor? Uma boa noite a todos. Requerimento ainda em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o requerimento em votação. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 9 votos. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final do expediente. Levando em consideração que nossa sessão iniciou às 18h15, o tempo regimental 19h45. Então, nós temos aí 12 minutos para discorrer, pouco mais de 12 minutos para discorrer. Como nós temos aí 4 vereadores inscritos, segundo o meu segundo secretário, então isso vai dar um tempo aí de 13 minutos para cada ordem, vereador. senhor presidente. Regimentalmente, a gente tem que dividir o tempo por todos os vereadores, e aí cada um usa o seu tempo, se os outros vereadores... Exatamente. Como nós temos aí, em tese, 4 vereadores inscritos, até para não ficar 1 minuto e pouco e acabar faltando, vamos dividir em só os inscritos, e aí fica 3 minutos. Lembrando que nós temos a ordem do dia que todos vão dispor dos 5 minutos. Então, aquele que quiser abrir mão da sua oportunidade de falar, ao final vai ser todo o seu tempo de 5 minutos disponível. Vereadores inscritos para falar no final do expediente. Vereador Rutinaldo. Lembrando, vereador, de 3 minutos, vereador, por gentileza. Bom, senhor presidente, senhores vereadores, primeiro de tudo eu gostaria de, com bastante pesar, informar que hoje pela manhã eu tive a notícia do falecimento do Dr. Joaquim de Almeida Batista, que foi um grande advogado aqui da nossa cidade, irmão do nosso querido amigo e também advogado Dr. Albertino. Então eu quero, na verdade, aqui manifestar publicamente a minha tristeza, né? Porque eu tenho um carinho muito grande pelo Dr. Joaquim,
que, inclusive, na minha primeira eleição, quando eu fui candidato à presidência da OAB, ele veio de São Paulo especialmente para votar em mim, me honrou profundamente. Era um homem que tinha uma atividade muito grande, primeiro como contador, depois como brilhante advogado que foi, fez uma carreira extraordinária e hoje, infelizmente, nós recebemos essa notícia do falecimento dele. Então eu quero aqui publicamente manifestar o meu pesar e deixar também publicamente aqui o meu abraço a toda a família do querido Dr. Joaquim. Caminhando, Excelência, eu gostaria de comentar um pouco sobre aquilo que nós conversamos, que nós nos encontramos numa reunião lá no Jardim Aguapeú, em que lá nós estávamos discutindo questões importantes relativas à estrutura ali dos bairros adjacentes. E nós temos um problema muito grande na nossa cidade, que eu acho que a Câmara de Vereadores tem que ter um olhar muito especial em relação a isso, e aqui também o Ministério Público, naturalmente, que vai poder colaborar muito no que se refere à regularização fundiária, à questão da regularização de loteamentos, porque nós temos uma situação aqui em muitos bairros que são irregulares. E isso é extremamente negativo, porque além de inviabilizar as transações imobiliárias, a própria estabilidade das pessoas no que se refere à sua propriedade privada, até porque há um problema estrutural nos bairros, porque em função da sua irregularidade, eles ficam alijados de estrutura de cidade, porque nós temos questões também ambientais que nós precisamos resolver de algum modo. Então esse é um problema muito relevante na nossa cidade, e na esteira do que eu estava lá com o presidente nessa reunião, nós conversamos com o grupo de moradores que ali se encontravam, é alguma coisa que nós entendemos que deve ser feito um debate amplo aqui na cidade. A Câmara de Vereadores, no nosso sentir, teria um papel determinante nesse processo, juntamente com a Prefeitura e com o Ministério Público. Por fim, minhas amigas, meus amigos, eu quero informar a todos, porque na última sessão nós tivemos aí do expediente, houve a menção que estão disponíveis na casa para a consulta da população as contas da Prefeitura dos exercícios de 2017 e 2018, que inclusive já está publicado, já tem tudo isso. Então, aquelas pessoas que tiverem interesse no que se refere à conferência das contas do município relativamente aos exercícios que eu acabei de mencionar, repito aqui, as contas estão à disposição aqui na casa para a consulta e, oportunamente, superado o prazo constitucional para conhecimento da população acerca do relatório e da decisão tomada pelo Tribunal de Contas, naturalmente, de acordo com determinação da presidência, elas serão encaminhadas a plenário para serem oportunamente votadas. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Henrique Garzon. Fala, tem aí. Boa noite, senhores. Apesar de já ter lido as indicações que a gente fez, eu queria aproveitar esse momento para explicar um pouco melhor, que acredito que sejam pertinentes. E a primeira indicação vem indicar ao Executivo que siga os bons exemplos das prefeituras da região que promulgaram decretos para a redução de despesas municipais, como renegociação de altos valores de imóveis locados pela Prefeitura e também a renegociação de contratos de fornecedores, com o objetivo de otimizar gastos. Acho que isso é extremamente importante no momento que a gente está vivendo. Haja vista, estou até ansioso pela resposta do seu requerimento, nobre vereador, que já pede um levantamento dos aluguéis. A gente sabe que é um valor bastante considerável no município, então acho que esse momento caberia muito bem um decreto nesse sentido. A outra indicação vem a respeito do muro da Escola Leonor. Não sei quem tem passado por lá, mas o muro está rachado de fora a fora. Eu acho que não tem como você voltar às aulas com aquele muro do jeito que está. Então, acho que é uma indicação muito importante, que há urgência em ser tomada uma medida. A outra indicação é sobre o semáforo no trevo da CESP. Não sei se todos conhecem lá, mas quando você sai do UPA, você tem uma faixa de pedestre para passar ali para onde tem o mercado, e a hora que você vai chegar para atravessar para o trevo, uma hora está vindo o fluxo da Marginal, uma hora está vindo o fluxo do Pontilhão, outra hora está vindo o fluxo que vem da rodoviária. Não tem nenhum momento que aquele pessoal pode passar com segurança, então precisava que tivesse mais uma fase, pelo menos, haja vista que muitas senhoras, pessoas de idade, utilizam esse pedaço e tem que se aventurar no meio dos carros. Então, queria salientar essa importância. A outra indicação é referente à isenção das licenças dos ambulantes, dos artesãos da cidade.
principalmente ficarem impedidos de trabalhar boa parte do tempo, de utilizar a praia, de fazer, como que a gente vai cobrar a mesma tarifa, a mesma taxa? Então, acho que o governo vem fiscalizando, vem cobrando, eu acho que estava na hora do governo dar uma contrapartida para os ambulantes e, no mesmo sentido, vem o último requerimento, que fala das taxas dos comerciantes em geral, de localização, fiscalização de funcionamento horário normal e especial, execução de obras particulares, publicidade, ocupação de solo, vias, lagradouros públicos. Todas essas taxas poderiam ter uma isenção nesse tempo de pandemia, mas no mesmo sentido dos ambulantes, né, os comerciantes estão sendo impedidos de trabalhar em vários momentos aí, no ano passado e nesse ano, então acho que era uma forma da prefeitura dar um alento aí e uma contrapartida para o comerciante local. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Vereador Wilson. Senhor presidente, colegas vereadores, público presente, pessoal que nos assiste pela internet, uma boa noite. Gostaria aqui também de deixar registrado nossos mais sinceros e profundos sentimentos à família do Dr. Joaquim, e como o senhor bem colocou, Dr. Rotinaldo, antes de advogado, era contador, e enquanto isso fundou o mais antigo escritório ainda em atividade em Itanhaém, a Econtita, que por consequências da vida hoje está sob direção já esteve sob direção do meu irmão, né, eu também já estive lá também, então deixar registrado aqui os nossos sinceros sentimentos a toda a família do Dr. Joaquim, do Dr. Albertino e todos os familiares. Gostaria aqui de parabenizar todos os vereadores pela dinâmica dessa sessão. Acho que temos temas muito importantes, de muita relevância debatidos aqui. Disse já na segunda-feira passada e reitero, espero que todos os senhores mantenham esse ritmo de trabalho, essa determinação em trabalharmos aí para que a nossa cidade possa de fato continuar no caminho certo, continuar desenvolvendo. E nessa seara gostaria de parabenizar aqui o vereador José Roberto, inclusive tínhamos já também feito o requerimento aí ao DR para a implantação da passarela do Bopiranga, que já foi objeto de apontamento nosso em outras ocasiões, mas de qualquer forma subscrevi a matéria. Importante que a gente lute e depois conscientize a população também da importância de utilizar, né? Porque não raras vezes a gente tem a passarela e o acidente acontece embaixo. É uma contradição. Brigamos para que venha a passarela e depois a população acaba não utilizando. Mas deixar isso consignado, porque eu acho que é muito importante as pessoas acompanharem os trabalhos e verificar o que cada um dos seus representantes tem feito pela cidade. Acho que é muito importante e, mais uma vez, me coloco à disposição de toda a população de Itanhaém para que a gente possa buscar aí uma cidade cada dia melhor. Boa noite a todos. Não havendo mais vereadores inscritos para falar no final do expediente, passa a palavra para o senhor presidente. Suspendo a sessão por 10 minutos. Solicito o primeiro secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Martins. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo da Budeguita. Vereador Fábio Bibão. Vereador Professor Fernando, presente. Vereador José Roberto da JR. Vereador Lucas da Base. Vereador Rutinaldo Bastos. Vereador Silvinho Investigador. Vereador Wilson RH. Havendo o número regimental, passamos a deliberar sobre a ordem do dia. Informo que se encontra na mesa diretora requerimento de urgência especial aos projetos de lei número 6, 7 e 8 de 2021, de autoria do Executivo. Tendo obedecido aos termos do artigo 67, incisos do regimento interno desta Câmara, solicito a inclusão dos projetos na presente ordem do dia. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 6 de 2021. Projeto de lei número 6 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 550 mil
para reforçar a dotação constante na lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria Executivo. Coloco o projeto de lei número 6 de 2021 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Martins. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo da Bodeguita. Vereador Fábio Bibão. Vereador José Roberto da JR. Vereador Professor Fernando, a favor. Vereador Lucas Abase. Vereador Rutinaldo Bastos. Vereador Silvinho Investigador. A favor. Vereador Wilson RH. Projeto de lei número 6 de 2021 aprovado por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 7 de 2021. Projeto de lei número 7 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$210 mil para reforço de dotação constante na lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria Executivo. Coloco o projeto de lei número 7 de 2021 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Martins. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo da Bodeguita. Vereador Fábio Bibão. Vereador Professor Fernando, a favor. Vereador José Roberto da JR. Vereador Lucas Abase. Vereador Rutinaldo Bastos. Vereador Silvinho Investigador. A favor. Vereador Wilson RH. Projeto de lei número 7 de 2021 aprovado por 10 votos. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 8 de 2021. Projeto de lei número 8 de 2021. Autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$250 mil para reforço de dotação constante da lei orçamentária vigente e da outras providências. Autoria Executivo. Coloco o projeto de lei número 8 de 2021 em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco o projeto em votação. Peço ao primeiro secretário que proceda a chamada nominal de votação dos senhores vereadores. Vereador Arlindo Martins. Vereador Henrique Garzon. Vereador Naldo da Bodeguita. Vereador Fábio Bibão. Vereador Professor Fernando, a favor. Vereador José Roberto da JR. Vereador Lucas Abase. Vereador Rutinaldo Bastos. Vereador Silvinho Investigador. A favor. Vereador Wilson RH. Projeto de lei número 8 de 2021 aprovado por 10 votos. Passo a palavra aos senhores vereadores inscritos para falarem ao final da ordem do dia. Vereador Henrique Garzon. Fala, Itanhaém. Boa noite, senhores presentes, senhor presidente, nobres vereadores. Eu queria voltar aqui novamente a uma pauta que a gente discutiu muito nas últimas semanas, que é a respeito da pandemia, a respeito dos comércios, e hoje estamos aqui na fase amarela, né? Uma vitória, que as coisas estão melhorando, é uma esperança das coisas continuarem melhorando. Então eu queria aqui falar diretamente a vocês, comerciantes, empreendedores, geradores de emprego, trabalhadores da cidade, que a gente não deixe cair, né, a nossa preocupação, os protocolos, que agora que a gente conseguiu estar trabalhando com uma flexibilidade maior, que a gente valorize isso tudo e continue cuidando do distanciamento, continue cuidando de álcool em gel, enfim, seguindo todos os protocolos para que a gente não saia mais dessa fase e a gente seja exemplo. Não achar que porque estamos na fase amarela, porque diminuiu o risco, a gente baixar a guarda. Muito pelo contrário, está na hora de a gente realmente continuar dando exemplo, para que a gente continue conseguindo trabalhar da melhor maneira possível e consigamos passar por essa fase muito difícil. Era mais esse recado que eu queria deixar, senhor presidente. Muito obrigado.
Vereador Wilson RH. Vereador Silvinho Investigador. Peço ao vice-presidente que assuma a presidência quando estiver fazendo uso da palavra. Boa noite, presidente, mais uma vez. Agora para me despedir aos meus colegas vereadores, ao público presente, quem nos acompanha pela internet. Já foi falado isso aqui, mas eu quero externar meus agradecimentos a todos os senhores pelos trabalhos que estão sendo apresentados aqui nessa Casa de Leis. Bastante indicações importantes, porque muitas vezes a indicação, as pessoas veem a simplicidade, muitas vezes, numa indicação, mas aquela simplicidade, ela é a busca daquele eleitor, daquela região, traduzida aqui através do nosso mandato. Então, muitas vezes, um simples nivelamento, um cascalhamento de uma rua é a possibilidade da pessoa sair com dignidade da sua casa. E fora as outras indicações que foram apresentadas. E, claro, os requerimentos, a maioria sempre destinada ao poder público municipal, ao executivo, buscando informações para que nós possamos, com muita clareza, levar as pessoas que acreditaram no nosso trabalho e poder bem representá-los. Então, quero externar aqui meus agradecimentos por toda essa parceria que a Câmara Municipal vem desenvolvendo em prol sempre da comunidade de Itanhaém. Como vocês viram ao final, vou falar rapidamente, nós acabamos de aprovar 3 projetos de leis aqui, na maioria das suas vezes com relação às transposições de fichas e também as suplementações de fichas, que são elas, para você conseguir trabalhar. Muitas vezes, quando você faz uma programação do orçamento, você acaba colocando um valor. Na hora que você precisa utilizar aquele recurso, aquele valor ele é, de uma certa forma, insuficiente. Então, você tem que trazer de um lado e passar para o outro. Essa com relação aos R$550 mil para conseguir dar conta aqui da demanda que está sendo executada aqui na Câmara Municipal. Com relação aos outros 2 projetos, 210 e 250 mil, são para aquisição de veículos da frota municipal e o outro para manutenção e reforma lá da base comunitária do Gaivota, não é isso, professor Fernando? Então, assim, são todos recursos importantes que o município vai ser utilizado em benefício da própria comunidade, da própria população de Itanhaém. Então, a todos, muito obrigado pela presença dos senhores, muito obrigado aos senhores aí que acompanham pela internet e todos tenhamos um excelente final de semana. Fiquem todos com Deus. Muito obrigado. Vereador Professor Fernando Xavier. Senhor presidente, nobres vereadores, público presente, público que nos acompanha pela internet, mais uma vez boa noite a todos. Mais um momento para nós reunirmos aqui, quanto é importante. Hoje nós tivemos matérias muito importantes definidas pelos senhores e eu tenho um orgulho enorme de estar participando, pois sabemos da importância que é. Como o nosso presidente bem mencionou, a importância que nós temos aqui de estar levando o mínimo, né, do trabalho que a gente vai levando aí os serviços nas ruas, indicando, requerendo e solicitando informações junto ao poder, né, público, ao executivo, onde nós conseguimos aí estar dando melhor qualidade de vida para os nossos munícipes. Não posso deixar aqui de agradecer algumas pessoas especiais aqui hoje presentes, começar pelos meus pais, mais uma vez aqui presente. Quero aqui agradecer também ao Renato, parceiro nosso aí também, muito importante. Não posso deixar de esquecer e ao mesmo tempo aqui agradecer a todos que estão aqui presentes, mas em especial aquelas lideranças do Gaivota. Hoje tem aqui presente o Marcelo Spedini, Wagner, Adriano Fiarresgo, professor Vitor. Em nome de vocês, agradecer a todos aí. Lógico que nós somos vereadores da cidade de Itanhaém, mas nós temos um carinho muito especial pelo bairro e nós sabemos o quanto é importante ter vocês aqui presentes, pois nós sabemos a importância de cada um que vai estar levando todas as demandas. Fomos adversários lá atrás na campanha, mas hoje nós somos um só, nós lutamos pelo mesmo ideal, pelo bem da nossa cidade de Itanhaém. Então quero aqui agradecer em especial a todos vocês. Não posso deixar de agradecer também a todos aí que votaram a favor dos nossos requerimentos, muito importantes. Sabemos que infelizmente ainda cabe ao governo do estado, né, algumas das nossas reivindicações, mas vamos lutar. Como o vereador Wilson falou, precisamos aí do apoio de vocês, junto com os nossos deputados, para buscar sim a oportunidade de trazer esses importantes serviços para a nossa cidade. Demais, senhor presidente, muito obrigado, boa noite a todos, uma excelente semana e fiquem todos com Deus. Não havendo mais vereadores inscritos para falar ao final do expediente, passo a palavra para o presidente.
Não havendo mais matérias a serem deliberadas, antes de encerrar a presente sessão, convoco os senhores vereadores para a terceira sessão ordinária da 18ª Legislatura, a ser realizada no próximo dia 15 de fevereiro, segunda-feira, às 18 horas. Lembrando a todos, dia 15, então como foi retirado do calendário o ponto facultativo, então dia 15 nós teremos sessão ordinária normalmente aqui na Câmara Municipal às 18 horas. Declaro encerrada a presente sessão. Tenham todos uma excelente semana. Boa noite.